hoje estaremos vendo através da Bíblia quais os sinais da verdadeira igreja e as figuras bíblicas da igreja. Como temos feito em todas as mensagens anteriores, nossa fonte principal para este estudo será a Bíblia Sagrada, pois é onde encontramos tudo sobre a igreja, a qual foi instituída por Jesus. Conhecer sobre este assunto, igreja, é muito importante, pois por falta de entendimento ou conhecimento, tem surgido muitas divergências entre os cristãos. E por isso vemos tantas denominações com práticas diferentes quanto ao batismo, ceia, governo da igreja e formas de adoração. Dentro do possível, trarei textos bíblicos que possam esclarecer e despertar em você, ouvinte, o desejo de conhecer um pouco mais sobre esse assunto de suma importância. A palavra grega para a igreja é eclésia, que aparece 114 vezes no Novo Testamento e não é designado a um lugar ou um templo, nem para uma sinagoga, nem a um santuário. Igreja é o povo de Deus, é a reunião dos santos, os salvos por Jesus, aqueles que nasceram de novo, isso é, aqueles que foram chamados para fora do mundo para estar dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar que a igreja é a mistura de todos os povos, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. O apóstolo ainda afirma dizendo: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Então fica claro que a verdadeira igreja está totalmente fundamentada em Jesus. Ela não é de Pedro, nem de Paulo, nem de João ou qualquer outro nome. Por isso, não pode existir outro fundamento a não ser o fundamento Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Infelizmente, muitos, por não conhecerem o verdadeiro alicerce, estão edificando suas vidas em cima de outros fundamentos e colocando suas vidas em riscos iminentes, conforme o próprio Senhor Jesus advertiu. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. Queridos ouvintes, isso é muito relevante. Vejam que Jesus está dizendo que a sua palavra é o fundamento. Não se deixe enganar com palavras persuasivas e que acariciam seu ego. Lembre-se que Jesus disse que aqueles que desejassem segui-lo teriam que negar-se a si mesmo.
Isso está registrado em Marcos, no capítulo 8, no verso 34, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo instrui o jovem pastor Timóteo dizendo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 4. Essa palavra é também para mim e para você. Se queremos segurança, precisamos edificar nossas vidas pela palavra do Senhor. E na maioria das vezes, ela é contrária às nossas vontades. Por esta razão, temos que ter cuidado quando ela vem unicamente com o sentido de satisfação pessoal, visando unicamente a satisfação da carne e realização dos projetos terrenos. Pode haver aí um sinal de falso fundamento. Outro sinal da verdadeira igreja é quando Jesus aparece como a cabeça que direciona e comanda. Paulo diz: muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1, 21 a 23. Uma igreja verdadeira vive em obediência à palavra de Deus e por isso precisa estar totalmente dependente dele. O apóstolo ainda reforça esta verdade quando diz: ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1, 17, 18. A palavra cabeça significa soberano. O que Paulo está querendo enfatizar é que Jesus tem o domínio sobre tudo, inclusive deste mundo onde sua igreja está inserida. Mas, à frente, quando estarei falando das figuras da igreja, continuarei falando do corpo de Cristo como sendo a igreja. Vamos ver mais um sinal da igreja verdadeira. O autor da carta aos Hebreus diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. O apóstolo Pedro também se refere à igreja como sendo um rebanho. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e o verso 4. Vejam que os textos lidos enfatizam a igreja como rebanho de Jesus, como o supremo pastor, e Jesus como o supremo pastor. O que isso importa? Jesus como pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as ovelhas. Segundo aos pastores que cuidam de ovelhas, ela é um animal frágil, é inseguro, vulnerável, miope e teimoso. E não pode cuidar de si mesmo. Sendo assim, sem o pastor, torna-se presa fácil dos predadores. E também, quando se desgarra do caminho e fica sozinha, facilmente cai no buraco ou no abismo.
e raramente consegue reencontrar o caminho de volta para o aprisco. Uma coisa importante de ressaltar antes de falarmos das figuras da igreja é que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 11. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 a 28. O apóstolo Pedro também, escrevendo à igreja, diz: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor, o bispo das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Encontramos também na Bíblia algumas figuras que simbolizam a igreja. Não será possível falar com detalhes de cada uma delas, mas farei uma apresentação resumida de 3 ou 4 figuras. O apóstolo Paulo, quando está instruindo a respeito dos dons do Espírito Santo, usa a figura do corpo para mostrar a importância daqueles que estão ligados a Cristo, considerado a cabeça do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 27. A figura da cabeça e o corpo tem o objetivo de ilustrar que Jesus está para a igreja como a cabeça está para o corpo. Existe uma mútua dependência entre a cabeça e o corpo. Um depende do outro. Por esta razão, Paulo se utiliza dessa figura que tem diferentes membros, os quais são independentes, mas que para a realização de funções, um depende mutuamente do outro. O apóstolo chega a dizer que, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Isso quer dizer que Jesus, como cabeça, usa a igreja para a realização do seu trabalho. E todo aquele que pertence ao corpo é capacitado por ele através do Espírito Santo. No corpo, um membro precisa do outro e depende da cabeça que os comanda. Na igreja, uns precisam dos outros e todos dependem de Cristo, que é o cabeça. Se um deixa de realizar sua função, todo o corpo padece. Outra figura utilizada para descrever a igreja é noiva de Cristo. A igreja é como a noiva que deve manter-se pura para o seu futuro marido. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor adequado entre marido e mulher deve assemelhar-se ao que existe entre Jesus e sua igreja. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25, 26. A noiva de Cristo deve estar preparada para se encontrar com Ele. Assim, estando com as suas vestes brancas, sem pecado, lavado no sangue de Cristo e perseverando nos seus ensinos. É isso que Paulo está dizendo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Quando Cristo arrebatar sua igreja aos céus,
lá se dará o casamento entre ele e a igreja, ou seja, a união eterna. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. O apóstolo João descreve parte da visão que teve da igreja de Jesus, dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. A noiva precisa estar pronta para o dia do casamento, quando o noivo vir buscá-la. E a única forma disso acontecer é pela purificação da palavra de Deus, como está registrado. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Antes de falar da próxima figura, quero lembrar que não estou falando da igreja local como prédio, e sim daqueles que nasceram de novo, isso é, aqueles que foram chamados para fora do mundo para estar dentro do corpo de Cristo, os quais constituem a igreja universal dos remidos no sangue de Jesus. Sendo assim, a igreja também pode ser identificada nas Escrituras pela figura do templo do Espírito Santo. Paulo diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Santuário ou templo é o lugar onde Deus habita, e Ele faz através do Espírito Santo. O templo pertence a Deus, sendo o crente santuário de Deus, aonde quer que vá, é portador do Espírito Santo. Sendo assim, o crente deve ter consciência de que aquilo que não agrada a Deus não convém para o corpo do crente. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar que Deus pagou para isso acontecer e agora vosso corpo é propriedade dele. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Além dessas figuras, há ainda outras como igreja, o edifício de Deus, igreja, o rebanho de Deus, igreja, a família de Deus, igreja, o povo de Deus. Destas, não há tempo para comentarmos alguma coisa sobre elas. Porém, espero que dentro do que me propus no estudo de hoje, desperte em você que ouviu o desejo de conhecer mais. Afinal de contas, se já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser a igreja. Amém? Se você quer continuar ouvindo sobre esta mensagem, então venha estar com a gente deste momento de aprendizado da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos instruir, a nos ensinar. Senhor, mais uma vez, Deus, com toda a humildade do meu coração, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado a Deus por permitir que esta palavra possa ser proclamada livremente, Deus, em nosso país, em nossa cidade. Eu agradeço, Deus, que por esta palavra eu fui alcançado. E ela, Senhor, me mostrou que eu sou a igreja que pertence ao Senhor. Me mostrou que eu sou o santuário, que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou a ovelha que pertence ao Senhor, que é o meu pastor. Pai, por todas essas figuras, eu só posso agradecer por saber que eu estou seguro
quando estou pertencendo ao Senhor, porque fui lavado, porque fui purificado pelo sangue que foi derramado, pelo sangue que verteu lá na cruz do Calvário, no dia em que o Senhor me constituiu igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai. Que esta palavra nesta noite possa fazer fluir este mesmo desejo, essa mesma vontade, e também que os olhos, que os corações possam se abrir para entender o que isso implica na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Papai do Céu. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.